Aceitemos sem desculpas o convite da graça de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, 15 a 24. O texto em apreço traz uma história parabólica de Jesus, contada para ilustrar os que rejeitam o convite da graça de Deus. A proclamação do Evangelho tem sido comparada a um convite para uma grande festa, um grande banquete. Muitos têm sido chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite gracioso de Deus continua sendo proclamado tanto para a salvação quanto para a santificação e edificação dos que foram salvos. Contudo, muitos têm deliberadamente rejeitado e desdenhado esse convite, sempre com desculpas as mais esfarrapadas. Dentro da cultura oriental dos dias de Jesus, a pessoa era convidada para um banquete com bastante antecedência do evento. Primeiro, para que houvesse tempo para se preparar. E segundo, para que o anfitrião tivesse noção da quantidade de pessoas para então preparar a refeição suficiente para todos. Ali a participação era confirmada ou não. A pessoa ficava sabendo o dia do jantar, mas não a hora exata, que só era anunciada no dia do evento. No dia do evento, ao enviar o servo para avisar a hora do jantar, os convidados começaram a desculpar-se, recusando-se a ir à festa. Essas festas eram feitas, segundo alguns estudiosos, à noite. O texto se aplica, em primeiro lugar, aos judeus do passado que tinham uma falsa segurança baseada numa religiosidade exterior. Mas não reconheceram o convite messiânico que estava sendo feito pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias. Nesses dias, o coração tem doído ao ver o desdém e a rejeição de muitos ao serem convidados para o banquete preparado semana após semana em muitos lugares que têm pregado de forma séria a palavra de Deus. Os convidados de hoje estão atrás de atrações circenses dentro das igrejas. Se não houver uma dessas atrações, as pessoas não se dispõem a sair de casa. As novelas, filmes, séries e outras atrações virtuais são mais interessantes que a palavra de Deus. Triste realidade. Estamos vivendo dias maus sobre a terra, nos quais muitos já não suportam a sã doutrina. Vigiemos e trabalhemos enquanto é dia. A noite escura da perseguição se aproxima quando não poderemos nos reunir com liberdade como fazemos hoje. São muitas as desculpas esfarrapadas, mas nenhuma delas convence. A rejeição à graça suscita a ira de Deus. A porta será fechada definitivamente e rapidamente para os que a rejeitaram. Paulo alerta em Colossenses 3,6. É por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A oportunidade será concedida a outros verdadeiramente necessitados. A mesa do banquete não ficará vazia. Comunhão é uma das colunas que sustenta a Igreja de Cristo, juntamente com a pregação da palavra e a oração. Ovelha solitária é lanche de lobo. Ir à igreja é um privilégio, até porque a igreja só é igreja quando os cristãos estão reunidos. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas no coração de cada regenerado. Quando há 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio deles, e ali a bênção é ordenada e os dons são manifestos.
Os que são de fato de Deus amam a sua casa, priorizam as coisas do reino em detrimento do mundo. A nossa mente é limitada demais para compreender os desígnios de Deus. Que Ele nos conceda graça e discernimento. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, de 33 a 36, para a nossa meditação. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.